Leônidas, fala um pouco mais de quem é você, do seu trabalho, né? Quem é Leônidas Portela, como você se construiu enquanto artista e como é a relação desse teu corpo com o espaço da cidade. Então, eu sou Leônidas Portela, eu nasci na cidade de Chapadinha, situada no interior do Maranhão, e decidido em me tornar um artista, acabei vindo morar em São Luís em 2001. Estudei em escolas públicas na periferia, onde comecei a estudar a dança e o teatro. Me graduei no curso de teatro e licenciatura na UFM em 2009, onde atualmente estou cursando mestrado em artes cênicas. Então, meu corpo se constrói dos traços do negro, do branco e do índio. Falar do meu corpo é falar da minha história. Sou filho de Jaqueline de Souza Santos e Tancredo Rodrigues Portela. Meus avós maternos são maranhenses, descendentes de índios, tapuias e de negros do Quilombo do Bom Sucesso, vindos da África e portugueses também, né? Minha bisavó Marcelina Cristina dos Santos, ela era caixeira do Divino Espírito Santo e dançava tambor de crioula equilibrando uma garrafa na cabeça. Meus avós paternos são piauienses, vaqueiros, descendentes de portugueses. Leônidas era o nome do meu bisavô. Ele era rezador, benzedor, devoto de São Raimundo dos Mulundus. Além de performer e diretor de espetáculos, eu sou professor, eu transfiro conhecimento através da arte a outros corpos. A arte me levou a conhecer todos os estados brasileiros, onde me apresentei, participei de cursos e residências. Eu trago boas lembranças das cidades por onde eu passei. São Luís é uma cidade que tem um magnetismo que me reconecta à minha essência espiritual e ancestral. Suas paisagens naturais e históricas me inspiram. Eu danço a cidade, a história do meu corpo, dos meus antepassados. Para quem já assistiu ao espetáculo, a gente percebe que a cultura popular está muito presente. Mas de que forma a cultura popular e mais especificamente a festa do Divino Espírito Santo atravessaram o processo criativo do teu espetáculo? Existem outras questões insurgentes que contribuíram também para a criação desse trabalho? Eu sou apaixonado pela cultura popular e eu sempre quis trabalhar arte contemporânea trazendo a cultura popular, né? Como que eu iria fazer isso? Então eu comecei a experimentar. Primeiro eu comecei a fazer corpografias urbanas, trabalhando o corpo e a cidade, aqui em São Luís, onde eu criei o espetáculo Safira, no Casarão das Ilusões, a maioria dos espetáculos com essa temática de corpo e casarões, corpo e centro histórico, corpo e ruas daqui, né? Então, quando eu decidi fazer um trabalho sobre o divino, eu fui para Alcântara. E em Alcântara eu vi aquele cenário histórico, né? Aquelas ruínas, principalmente as ruínas, porque eu estava muito sensibilizado pelo que estava acontecendo naquele momento aqui em São Luís. Era o descaso com os casarões do centro histórico, estava muito grande, né? Então, muitos casarões desabando, o centro histórico naquele tempo estava horrível, né? Hoje menos, né? Mas estava horrível, eu estava muito inquieto com aquilo, porque tinham muitos casarões desabando e eu, como artista, sem ter um espaço para ensaiar. As pautas do teatro, essas coisas, tudo é difícil, né? Então eu acabei me construindo como um artista, usando a rua como um cenário, né? A cidade como um cenário das minhas experimentações. Eu fui para o Alcântara, trabalhei com a festa do divino, que na verdade eu estava mais interessado em ir para as ruínas, experimentar o corpo com a degradação, corpo e memória, com Pelourinho, com as muralhas das casas do imperador e também da antiga igreja da Matriz, que foi destruída, né? Então todo esse cenário de degradação, de destruição, de memória, era o que mais me chamava atenção.
Só que quando eu fui para lá, era festa do Divino. Então eu vi toda a manifestação acontecendo entre essas muralhas, entre essas ruínas, né? Aí pronto, eu comecei a fazer vídeos. Eu já estava fazendo vídeos do corpo com a cidade, nas ruínas de Alcântara. De repente, eu comecei a ser puxado pelo Divino, né? Pra ser puxado pela festa. Quem conhece a festa do Divino identifica muitos símbolos quando assiste ao espetáculo, como por exemplo, a Santa Croa, o mastro, o altar e a própria figura do imperador. Mas eu queria saber que outras leituras você fez a partir dessa manifestação que também estão presentes no seu trabalho. É uma festa muito grande, muitos banquetes, muitas pessoas. Aí eu fui fazendo vídeos da festa, dos momentos da festa, do mastro levantando, daquelas pessoas gritando. Então eu nunca tinha visto um festejo com aquela magnitude, né? É grande o festejo, vários homens levando o mastro, com um monte de crianças sentadas em cima, entendeu? Levando e gritando pelas ladeiras da cidade, os bois, né? Que tinha a subida do boi, que é também outra etapa da festa, que é o boi que vai ser sacrificado. Os bois são enfeitados e aí eles seguem correndo, vão ser sacrificados para que aquela carne seja doada para a população pobre, né? Toda essa riqueza eu fui percebendo ali, e a simbologia da coroa, ela me chamou muita atenção, porque as lembrancinhas da festa e no ano que eu fui, porque lá em Alcântara, anos pares é a imperatriz e anos ímpares são os imperadores, né? E quando eu fui, era ano de imperador, né? Foi em 2011. E a maioria das lembrancinhas, além da Santa Croa, né? Que é chamada essa coroa, que é como a realeza, né? Simbolizando a realeza, o império, a soberania. Então isso vai sendo levado, essa simbologia, como se estivesse levando ali a memória do Império de Portugal, né? Porque essa festa, ela remonta às tradições dos açorianos, né? Em Portugal, a colônia dos Açores, né? Quando eu passo ali pela cidade, eu me sinto o próprio imperador, eu me sinto o poder, entendeu? Eu gosto de mostrar, o poder, é o império, é a força da ancestralidade luso-brasileira, portuguesa, essa parte da ancestralidade mais ligada à realeza de Portugal, né? Para aí depois eu chegar em outras questões mais adiante, porque aí quando eu começo a trabalhar com as caixas, eu saio mais dessa realeza, eu começo a trabalhar com a ancestralidade afro-brasileira, que nesse espetáculo é marcado pela imagem de duas caixeiras da Festa do Divino Espírito Santo, a caixeira roxa e a caixeira Gracinha, e também são acompanhadas pela Marina Corrêa, que foi uma artista que eu também convidei para participar desse trabalho. E as caixeiras são mulheres negras da Festa do Divino, que tocam caixas, que é esse instrumento percussivo, para fazer os cortejos para os impérios passar, né? Então o que acontece? Quando elas batem essas caixas, é como se o imperador estivesse se reconectando com a sua ancestralidade. E aí o bater da caixa é como se estivesse trazendo no corpo dele memórias, né? Então ele tem todo esse poder, toda essa soberania, mas ele não pode esquecer que ele tem uma história, sabe? Então depois o público interage tocando as caixas, que é tipo a simbologia de que essa é uma cultura que precisamos carregar, mostra isso, né? Bater da caixa, tocar a caixa. Se nós não tocarmos isso adiante, essa cultura ela morre, né? E é esse corpo que desaba, assim como os casarões, como as ruínas, vai desabando, vai indo para o fundo do poço. Aquela realeza toda, né? É aquela coisa, tome cuidado com a altura que você sobe e suba com responsabilidade. A altura da subida é também a da queda, né?
Então fala dos cuidados que a gente tem que tomar na vida com as experiências que a gente tem, né? E aí depois vem essa história de que o imperador desce, né? O imperador, a queda do império, que é justamente essa parte onde eu desço pelas escadas de cabeça para baixo. Aí para onde eu vou? Eu vou pro subconsciente, eu vou para minha sombra, onde vem aquela treva mesmo, enquanto ser humano, porque eu não sou imperador. Aí quando eu toco a caixa eu me conecto comigo mesmo. Quando eu me conecto comigo mesmo eu vejo que tem sombras dentro de mim. Eu tenho que lidar com isso tudo. E aí de repente no caminho dessas sombras eu descubro a minha luz. E aí é que eu começo a trabalhar com o dourado, me pintar de dourado. E ali eu começo a trazer essa ideia do divino, essa luz que resplandece, esse anjo, né? Nós todos temos a nossa essência angelical também, a nossa luz, né? Nós temos a treva, mas também nós temos a luz. Seu trabalho já dialogou com muitos públicos, você participou de uma circulação nacional pelo projeto Palco Giratório. O espetáculo passou por várias adequações, inclusive saindo do formato presencial para o virtual, transformando a relação com as pessoas, dentre muitos outros aspectos. E hoje, o que você quer comunicar com esse trabalho? Hoje em dia, o que eu quero dizer para as pessoas com o divino, a arte, ela resiste, o divino ilumina a vida de todos nós. A luz, ela sempre brilha e ela resiste a qualquer praga, a qualquer tipo de desajustes, a qualquer tipo de desarmonias, desigualdade e doenças no mundo. O divino, ele traz isso, a importância do divino para mim nesse momento agora é isso. Então, eu estou trazendo para dentro da minha casa e mais uma vez mostrando que a gente joga com o que tem e é possível a gente trabalhar, porque a arte ela vai sempre existir e resistir. Você sempre teve o espaço da rua como palco para suas apresentações. Diante do contexto atual, como foi para você esse exercício de revisitar a sua obra e transpor esse trabalho para outro espaço? Eu não tive dificuldade de montar o divino aqui na minha casa. Pela pesquisa, pela experimentação do meu corpo em diferentes espaços, né? A minha casa é apenas mais um espaço. Não é um espaço onde eu costumo me apresentar, mas é também um espaço. Eu acho que a dança, a arte, ela precisa ganhar esses outros lugares, né? Experimentar dessas interfaces e fazer o movimento acontecer. A grande descoberta nesse período de isolamento, para mim, sem dúvidas, foi o trabalho através dos vídeos, manipulando esses vídeos nos aplicativos, no celular, né? Esses vídeos que eu tenho feito, vídeos danças, né? Tenho filmado minhas performances, tenho revisitado os arquivos que tenho nos HDs guardados, vídeos de uma década. Então tem sido uma experiência ótima para mim, porque parece que foi uma pausa para eu contar essa história, porque uma coisa é você assistir os meus espetáculos, outra coisa é você ter acesso ao processo que me levou à criação deles. Eu tenho achado isso fantástico. Na igreja da Matriz, trefancada de outri.
quando